a 15 da UPF de 2013. Um elétron é lançado em linha reta com velocidade v constante no interior de um campo magnético uniforme B. Da interação do elétron em movimento com o campo surge uma força no momento que o elétron ingressa no campo. O desenho a seguir representa um sistema de coordenadas cartesiana tridimensional no qual estão identificados por 6 vetores. Desses vetores, o conjunto de 3 vetores que apresenta corretamente em direções e sentidos uma possível configuração para V, B e F na seção descrita é... Gente, aqui não precisa regra da mão direita nenhuma. O que eu ensinei para ti? V, B e F são vetores ortogonais. Se um está no X, o outro está no Y, o outro está no Z. Tu vê como é importante saber teoria. Entre eles tem que ser 90. Então, tipo a letra A, tem que ir pelas letras, né? 3, 5 e 1. 3, 5 e 1. Né? Quer dizer, não sei se não precisa regra da mão direita, porque tem que ver se não é um próton. Ah, questão safada, porque é um elétron. Porque olha só, o 3, o 5 e o 1 é possível. Porque o 3 está no X, o 5 está no Y e o 1 está no Z. Então essa é possível. Vamos ver as outras. 1, 3 e 5. Ah, porque pode ser. 1, 3 e 2. 1, 3 e 2. É, todos que eles estão dando todos aqui ângulos de 90 graus. Né? Então vai ter que fazer por regra da mão direita. 3, 6 e 5. 3, 6 e 5. Ó, 3, 6 e 5 tá fora, porque o 3 e o 6 estão no eixo X. Não pode. 2, 5 e 3 também não pode, porque os dois estão no Y. Então me sobrou a B e a C. Agora eu vou ter que fazer regra da mão direita. Aí, te liga aí, né? O que é o vetor 1? É o vetor que está saindo. O que ele está dizendo, então, na letra A? Que o 3 é a velocidade, que o 5 é o campo. Como é que tá o campo na letra A, então? O campo está para cima. Bota teus dedos para cima. A velocidade, que é o número 3, está para direita. Então bota o dedão para direita. O que tu vai ver? Como é um elétron, as costas da mão estão para dentro. Se as costas da mão estão para dentro, a resposta deveria ser o vetor 4 e não o vetor 1. Então a letra A está fora. Questão, a letra B. O 1 é a velocidade e o 3 é o campo. Então como é que está o campo? Para a direita. Como é que está a velocidade? A velocidade é o 1. O 1 está como? O 1 está saindo, né, da página. Então bota teu dedão saindo. Como é um elétron, vai para baixo. Se vai para baixo, a força deveria ser o 2. Está errada a letra B. Letra C, 1, 3 e 2. Bom, o 3 vai ser o campo, então o campo continua para a direita. O 1 vai ser a velocidade, então a velocidade continua saindo. E aí como é que vai estar a força? A força vai estar para baixo. Resposta letra C. Bem difícil essa, tá? Chatinha, chatinha. Bom, o que aconteceu nessa questão 16? O professor, cabeção, estupidão, esqueceu de colocar o desenho. Um fio longo e reto é posicionado no mesmo plano que uma espira condutora retangular, como mostra o esquema a seguir, e não tem o esquema a seguir. Então aqui eu já coloquei o esquema para te ver. Tá? Sorry o erro aí. Aí essa questão 16 vai ter que ser anulada. Mas aqui vamos resolver ela porque a gente está estudando. Uma corrente I percorre o condutor no sentido indicado. Nessas circunstâncias, a corrente induzida na espira será no sentido anti-horário, se a corrente for constante e a distância entre a espira e o fio for continuamente diminuída. Se a distância entre a espira e o fio for diminuída, eles estão se aproximando. O que eu vou fazer aqui? O desenho do ímã, da espira, com o ímã em cima. Primeira coisa que nós temos que fazer, determinar se o fluxo na espira entra ou sai. Né? Eu já sei que o fluxo é assim, eu só tenho que ver se as linhas estão entrando na espira ou saindo da espira. Regra da mão direita. A corrente aqui é para cima, bota o dedão para cima, o que tu vai perceber pela regra da mão direita? Que nessa espira o campo está saindo. O campo está saindo da espira, então ele está entrando no ímã. Se o campo está saindo da espira, aqui nós temos polo sul, então o polo norte está para cima. Quantas opções nós temos aqui então para fazer corrente nessa espira? O ímã ou se afasta ou se aproxima. Quando o ímã se afasta, o fluxo diminui, né? Se o sul vai embora, o que coloca aqui? O norte. Se se aproximar, vai colocar aqui um sul. Vamos para as alternativas. No sentido anti-horário, se a corrente for constante e a distância entre a espira e o fio for diminuída. Se a distância entre a espira e o fio for diminuída, o ímã está descendo. Então vou fazer outro desenho aqui para não ficar
poluindo a coisa, tá? Então eu já tenho, não preciso nem fazer as linhas agora, porque eu já sei que o sul está para baixo. Beleza? O que acontece? Se a distância está sendo diminuída, o ímã desce. O sul está descendo. Se o sul está descendo, o que a Espira coloca aqui? Um sul para repelir. Ao colocar aqui um sul para repelir, nós teremos um sentido horário. Então, a letra A está errada. Letra B. No sentido horário, se a corrente for constante, a distância entre a espira e o fio for aumentada. Se a distância for aumentada, é como se o ímã estivesse subindo, o sul está indo embora, o que ela coloca aqui? Um norte. E aí, ao colocar aqui o norte, o sentido na corrente será anti-horário e não horário. Então a A e a B estão fora. No sentido anti-horário, se a corrente for continuamente aumentada e a distância entre a espira e o fio for constante. Bom, se a corrente for aumentada, se a corrente do fio aumenta, o que acontece aqui com o fluxo? Aumenta. Quando o fluxo aumenta, é o campo DC, é o ímã DC. Então a corrente vai ser no sentido horário e não anti-horário. No sentido horário, se a corrente for continuamente diminuída. Se a corrente for diminuída, o ímã está se afastando. Se o ímã se afasta, é no sentido anti-horário. Nada está dando certo. Nula, se a corrente for constante e a distância entre a espira e o fio for mantida. Bom, a questão acabou ficando fácil se o cara lesse toda, né? Porque se a corrente for constante no fio e a distância for a mesma, não tem variação de fluxo. Mas tudo bem, assim a gente já treinou um estudinho. Desculpa aí não ter a figura, tá? Não sei o que deu. 17, também da PUC, só que de inverno. Uma partícula eletricamente carregada se move no plano da página numa região onde existe um campo magnético uniforme e constante, entrando na página. O campo está entrando. O desenho representa a trajetória da partícula e a orientação do campo. Então, o que essa partícula começou a fazer aqui? Essa partícula começou a fazer um movimento espiralado, né? O raio aqui está diminuindo. Quer dizer, isso aqui não é um MCU, né? A trajetória representada para a partícula é possível que? É possível desde que a partícula tenha carga negativa e sua velocidade esteja diminuindo, a partícula tenha carga negativa e sua velocidade esteja aumentando. Qual é a primeira coisa que eu vou determinar? Essa partícula entrou no campo, começou a descrever um movimento circular, mas não é um movimento circular uniforme, né? O raio está diminuindo. O que acontece? Rabibs me vê um quibe. Se o raio está diminuindo, significa que a velocidade está diminuindo. Então, velocidade aumentando não pode. Velocidade aumentando não pode. A força eletromagnética sobre a partícula esteja aumentando. Não, né? Porque o raio está diminuindo. Então, vamos ver o seguinte aqui. Vamos supor, quando essa partícula está aqui assim, a velocidade dela é para cá. Certo? E aí o que eu tenho que determinar? Para ela fazer essa trajetória aqui, a força magnética que está puxando essa partícula tem que ser para cá. E aí eu posso determinar se essa partícula é positiva ou negativa. Como é que está o campo? O campo está entrando, a velocidade é para baixo. Regra da mão direita. O campo entrando, a velocidade é para baixo. Bota a tua mão lá. Se tu botou a mão certinho, o que tu tá vendo? Que essa força magnética aqui está na direção das costas da mão. Então isso aqui tem que ser uma carga negativa. Então a resposta é a letra A carga dela é negativa e a velocidade dela está diminuindo. Questão 18, também uma questão bem atual, da URGS de 2013, desse ano. Coisa de vermelho. Duas partículas com carga Q1 e Q2 e massas M1 e M2 penetram com a mesma velocidade de módulo V através do orifício P, aqui, em uma região de campo uniforme B, dirigindo-se perpendicularmente para fora desta página, conforme representado abaixo. As partículas descrevem órbitas circunferenciais de raios diferentes, tal que o raio 2 é o dobro do raio 1. Com base na situação acima, podemos garantir que essas partículas possuem. Tu vê, rapaz. Olha o que os caras estão fazendo aqui. Né? Tanto a PUC quanto a URGS, eles estão usando
o Habibs me vê um quibe e o tem 2 pimenta no meu quibe. Tá vendo? O que é importante ver aqui? As duas estão no mesmo campo. O campo é igual para as duas. Então o campo está fora. As duas penetraram com a mesma velocidade. A velocidade é a mesma. Eu não sei se as cargas são iguais e eu sei que os raios são diferentes. Então as massas também vão ser diferentes. Então vamos ver. Podemos garantir que essas partículas possuem o mesmo período orbital. O período é 2πmqb. Né? O que acontece? O 2π é o mesmo. O campo é o mesmo. Então, os raios são diferentes porque a relação massa-carga é diferente. Como aqui também depende da relação massa-carga, os períodos vão ser diferentes. Valores iguais da quantidade de movimento linear. O que acontece? A quantidade de movimento linear é massa vezes velocidade. Eu sei que a velocidade é a mesma, mas as massas podem ser diferentes. Aí o que ele diz aqui? Que a massa 1 é massa 2 sobre 2, que a carga 1 é 2 vezes a carga 2. Carga 1 sobre massa 1 igual a 2 vezes carga 2 sobre massa 2. Essa letreta é bem interessante, porque tu tá vendo aqui que o raio não depende só da massa ou só da carga, depende da relação massa-carga. Né? O que ele diz aqui? Que o raio 2 é o dobro do raio 1. Então vamos ver. O raio 2 é o dobro do raio 1. O que é o raio 2? É a massa 2, né, porque como eu já simplifiquei aqui, ó, fica a massa 2 sobre a carga 2, que é o que interessa, que é igual a 2 vezes a massa 1 sobre a carga 1. O que ele isolou aqui? Carga 1 sobre massa 1. Então o que acontece? A carga 1 vai subir, vai ficar a carga 1 vezes m2 igual a 2 vezes a massa 1 vezes a carga 2. Ele quer carga 1 sobre massa 1. Então a massa 1 desce, a massa 2 desce. Então vai ficar carga 1 sobre a massa 1 igual a 2 vezes a carga 2 dividido pela massa 2. Então a carga 1 sobre a massa 1 é igual a 2 vezes a carga 2 dividido pela massa 2. Questão difícil, tá, a letra aí. Igualando os raios aqui, tu ia ver isso. Beleza?